Voltamos então ao vivo com o programa Hora do Povo desta quinta-feira de tempo nublado, tá meio friozinho, gente, olha, mas vamos pra frente, né? É a pré-sexta, que nem o Cris já falou, né? Então, hoje é pré-sexta, quinta-feira. Hoje, direito do consumidor com a doutora Darina e Melissa. Tem mais uma pergunta aqui, a doutora já chegou? Vamos agilizar aqui, porque hoje tem também muitas matérias policiais que movimentaram o setor. Bom dia, doutora. Como posso ter uma conta corrente sem tarifas? Existe isso, doutora? Esse serviço? Existe sim. Muitos bancos eles não mencionam, né? Eles cobram taxa ali, mas você pode estar indo até o banco e pedindo para colocar só os serviços essenciais e pedindo a isenção, tá? Em qualquer banco você tem direito a ir e contatar só os itens básicos para ficar isento ali de qualquer tarifa. Muito bem, 10 horas e 55 minutos. Vamos para a próxima pergunta aqui. Bom dia, doutora. Sou obrigado a pagar pelo conver nos restaurantes? Esse, pelo jeito, gosta daqueles barzinhos com música ao vivo, né, doutora? Conver artístico que falam, é isso? Exato. Primeiramente, eles têm que informar que vai ter e qual o valor. Não pode chegar na hora de você pagar a conta bancária e eles cobrar, tá? Então não há como contratar um serviço se você realmente não estava ciente que aquela música ali teria que pagar para isso. Então é uma prática abusiva, praticada pelos restaurantes e entre outros, né? Barzinhos. Exato, barzinhos. Coloca o rapaz ou a moça cantando, né? Dando um show e depois é cobrado uma taxa lá de conversa. Então não pode, tá? Primeiro tem que ser solicitado junto ao cliente se ele tem interesse ou não de ouvir e se ele contribuiria, tá? Se você permitir, tudo bem, mas não podem no final lá cobrar sem ter ele informado que eles cobravam isso, tá? Os barzinhos que praticam música ao vivo, doutora, que tem muitos na região, eles têm que colocar então uma plaquinha lá? Cobrança de conver artística é voluntário ou pode ser? Como é que funciona, doutora? Na verdade, eles, como eu falei, eles têm que prestar a informação primeiro. Eles não podem simplesmente, ao final, falar que é obrigatório pagar. Mas se contém uma placa dizendo conver com valor tal, você ainda assim, você não precisa necessariamente pagar, porque eles têm que ter a tua ciência que você quer contribuir. Tá? Não necessariamente botar uma placa lá, você já está aceitando de praxe. Então a contribuição ali nesse caso é voluntária, né? É voluntária. Se quiser paga, ajuda os artistas, se não quiser não precisa. Exatamente. É isso, né, doutora? Bom dia, doutora. Bom dia, Dilson. Onde posso solicitar o encerramento da minha conta bancária, doutora? Então, tem muitos bancos hoje em que eles exigem que você feche ou encerre a conta somente na agência que você contatou. E isso é ilegal, tá? A partir do momento que tem uma rede de bancos em qualquer cidade que tenha o banco específico, você pode estar solicitando esse encerramento. Então, não necessariamente precisa ser na agência. Por exemplo, há pessoas que abrem a conta lá no Pará e eles colocam que somente no Pará você pode fechar. Isso é ilegal. Você pode fechar em qualquer agência da rede, né? Em qualquer cidade que tenha disponibilidade ali, tá bom? Muito bem, 10 horas e 57 minutos. Mais uma pergunta chegando aqui para a doutora Darine. É permitido, doutora, aumentar o preço de certos produtos sem justificativa, doutora? Não pode, tá? Então há estabelecimentos que hoje eles cobram um valor X e no dia seguinte, sem nenhuma justificativa, eles dobram. Então isso é ilegal, tá? E eles têm que ter uma justificativa para aquele aumento, tá? Não pode cobrar se não tiver uma justificativa ali plausível pelo aumento do produto. Ok, 10 horas e 58 minutos. Vamos a uma pergunta aqui da dona Maria Garcia, de 61 anos. Vai estar na tela essa pergunta aqui do nosso telespectador? Ou senão eu vou ler aqui. Então, vamos lá. Bom dia, doutora. Tem um benefício desde antes, né, da pandemia, motivo doença emocional, em relação a viagens e que tem 2 poltronas disponíveis. Teria direito a pagar outra, doutora? Então, nesse caso que você está afastada, se você estiver dentro da idade de 60 anos, você é isenta de pagar. 61 anos tem, doutor. 61 anos, você é isenta de contribuir ali para estar transportando. Mas caso o seu
seu parceiro, né? Eu acredito que ela falou de uma pessoa que iria junto com ela. Essa pessoa, se ela não atende os critérios, ela teria que pagar, tá? É isento tão somente ao benefício do idoso, que seria 60 anos. O titular, né? Exatamente. A não ser casos muito específicos que essa pessoa dependa de um acompanhante. Aí é possível também conversar ali com eles para estar dando essa isenção. Mas a isenção em si que a lei prevê é apenas para os idosos acima de 60 anos. Muito bem, 10 horas e 59 minutos. Chegando mais uma pergunta para a doutora Darine. Bom dia, doutora. Como devedor, quais são meus direitos em situação de cobrança de débitos, doutora? É bem comum a gente passar por dificuldades financeiras e acabar acumulando dívidas, mas não é porque a gente acumula dívidas que a gente deve passar por constrangimento, ameaça, cobranças excessivas, entre outros. Tá? Então, se a empresa ou o fornecedor está lhe ameaçando, constrangindo o senhor ou a senhora no seu trabalho, mandando notificações, perturbando o dia inteiro no telefone, isso são cobranças excessivas e você tem direito à reparação. Embora a gente saiba que a gente deve, não há meios de fazer o devedor pagar, e não é com ameaça, constrangimento ou cobranças excessivas, né? Você liga 24 horas, tem clientes que, recebi 60 ligações por dia. Isso é assim, extrapolar o limite, entende? Não, você pode ligar tudo para cobrar, mas não numa forma exagerada, que incomode, que perturbe o devedor, tá bom? Doutora, pegando aí mais um gancho sobre essa pergunta, o cobrador pode ir, doutor, no trabalho, constranger a pessoa, pode cobrar, é legal isso ou não? Não pode, tá? Ele não pode ir, por exemplo, no seu trabalho ou na creche ver seu filho, sabe? Isso configura uma ameaça, e a ameaça é um crime, então ele tem que estar voltado para a vara criminal. Você pode estar abrindo um boletim de ocorrência, tá? Junto essas perseguições, ameaça e constrangimento, porque daí trata-se, na verdade, de um crime, tá? E não só na área civil, mas como também na área penal, para esse fornecedor que extrapolar ali os limites. Muito bem, 11 horas e 1 minuto. Doutora, gostaria de conversar um pouquinho mais sobre o assunto direito do consumidor. São muitas perguntas, mas o horário não nos permite aqui na TV, é corridinha, a senhora sabe disso. Vou agradecendo e espero a senhora num outro momento, um outro programa aqui. Sempre um prazer recebê-la. Muito obrigada, tá? É um prazer estar aqui. Pode mandar perguntas que eu vou lhe responder. Mando sim. Às vezes a gente está em casa, a pessoa manda ali para mim, eu já mando para a doutora para esclarecer. Exatamente. Vamos para um breve intervalo comercial, gente. Já voltamos porque tivemos aí ocorrências policiais aqui na região, crime bárbaro que eu só vi em filmes. Você vai ficar sabendo após o intervalo comercial. Foi ali no bairro Matadouro, ali em Itajaí. Já voltamos, é um instante só.